Hoje é o Dia Mundial da Obesidade. Mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, gente, sofre com o problema. E esse número é puxado por crianças e adolescentes, tá? Entre esse grupo, a obesidade quadruplicou nos últimos 30 anos. Isso mesmo, o número saltou de 31 milhões para 160 milhões de crianças e adolescentes obesos. Olha isso, chama bastante atenção, né? A maioria meninos. E olha só esse dado, presta atenção, 8 em cada 10 adolescentes continuam obesos na fase adulta. E qual é o papel dos pais nesse processo, hein? Onde erramos e o que podemos fazer para mudar a realidade dos nossos filhos e devolver a eles a saúde. Esse assunto, gente, é muito importante, né? A gente não está aqui discutindo estética, não, tá? A gente está falando de saúde. Vamos participar comigo desse bate-papo? Aqui no nosso estúdio, eu recebo a doutora Maria Amélia, ela que é endocrinologista. Obrigada, doutora, pela sua participação, viu? Boa tarde. A Maiara Barcelos, que é mamãe da Maria Júlia, de 6 anos, não é isso? E a gente também recebe aqui a Jaqueline, que é a mamãe da Elisa, de 4 anos. As duas já viveram, né, passaram pela experiência de terem as filhas acima da média do peso ideal, não é isso? Aconteceu isso com você, né, Jaque? Fala com a gente no microfone. Na verdade, assim, a Elisa, ela nasceu com baixo peso, né? 2,8 kg. E aí nós tivemos que, ela teve que fórmula infantil e teve que aumentar o peso. E com isso ela foi ficando mais gordinha. E dos 3 anos para os 4, ela deu um salto. E assim, como a gente estava tranquilo, não, ela tem que ganhar peso, então não tivemos esse cuidado. Aí quando chegou nessa idade, aí eu levei no médico e a médica foi e falou, temos que tomar cuidado agora, porque já está no nível do risco. E aí que eu fui procurar ajuda médica, né, e no nutricionista, aí que eu consegui, assim, hoje ela já está controlada e tal, e eu venho trabalhando isso com ela. Gente, não é fácil você trabalhar, ajustar o peso de uma criança, porque o tempo inteiro eles querem doce, querem biscoito, querem as guloseimas. Daqui a pouco você vai contar pra gente como é que você fez pra dizer não pra Elisa, tá? E com você? O que aconteceu, na verdade, com a sua filha, né, com a Maria Júlia? Então, boa tarde, boa Roberta. tarde. Boa tarde a todos. Maria Júlia, ela nasceu já gordinha, né, com sobrepeso. E eu fui acompanhando, no hospital ela era a maior, né, e ela nasceu com 4,686 kg, nessa faixa. E hoje ela é uma criança que ela não é gordinha, ela está com 6 anos, mas ela é grande. Tem crianças que na sala dela colocam perto e as pessoas falam, quantos anos ela tem? E como ela acabou de fazer 6, completar 6, até então, quando eu falava 5, o pessoal não acreditava. Então, estou vivendo com ela hoje essa fase de criança, quer tudo, quer comer doce. Então, lá em casa nunca cortamos, não vão tomar refrigerante, não vão comer doce. Nunca foi assim lá em casa, restrito. Mas a gente evita comprar, entendeu? Até mesmo porque a gente já sabe, o avô é diabético, então a gente sabe que por questões familiares pode desenvolver ali na criança, por conta da genética também, né? Doutora Maria Amélia, olha só, é tão comum, né, a gente ouvir, principalmente dos antigos, tá em fase de crescimento, não se preocupa agora não, daqui a pouquinho vai crescer, o peso vai distribuir. Tem preocupação? É pra gente se preocupar, doutora? Boa tarde, Roberta. Boa tarde. Então, isso a gente ouvia antigamente, quando realmente as crianças não queriam comer, elas brincavam o dia inteiro fora de casa, né? Mas hoje a gente vive uma realidade totalmente diferente, né? Complementando os dados que você falou ali, né? E falando em termos de criança, todo ano a gente recebe pela Sociedade Mundial, né, de Obesidade, são lançados os mapas, né, da Federação Mundial de Obesidade. E esse ano nos assustou muito, porque os dados mostram que se continuarmos a viver mundialmente, ambientalmente, da forma como a gente tem vivido e criado nossas crianças, daqui a 10 anos
nós vamos ter o dobro de crianças obesas no mundo. Então, esses dados são muito pesados, né? E uma criança doente, uma criança obesa, quer dizer, muito provavelmente, um adulto obeso. E a obesidade, ela traz consigo várias complicações, né? Que a gente vê a cada dia. E a gente tem que prestar muita atenção a isso daí. E mesmo na infância, já é um risco, doutora? A infância é um sinal, né? É um sinal do que o adulto será. Então, a gente já sabe que em torno de 70% dessas crianças obesas serão adultos obesos. Então, assim, tem 2 aninhos, tem 3 aninhos, não tem problema. Claro que são coisas que a gente pode modificar, como né, as próprias mães aqui falaram que já começaram a mudar certas situações dentro de casa. Mas isso tem que ser tratado, tem que ser levado a sério desde a infância, desde o primeiro momento que você observou alguma mudança na alimentação, algum hábito compulsivo, alguma sedentarismo, mais tempo em telas, né? Coisas que a gente pode discutir aqui, mas são fatores que a gente já tem que ligar o alerta e já começar a mudar essa realidade para a criança. Agora, são 2 histórias diferentes, né? Uma nasceu abaixo do peso, a outra nasceu acima do peso. E o que a gente pode extrair dessa história? Que não existe uma garantia, né? Tá vendo como que assim, elas foram mudando, né? Com o passar do tempo, doutora. Muitas vezes a gente se preocupa com a criança que nasce pequena para a idade gestacional ou abaixo do peso. Mas a grande maioria dessas crianças pequenas, ou prematuras, ou que nascem muito magras, elas tendem a recuperar. Então, são crianças com alto risco de diabetes, tá? Então, um alerta também para essas mães, porque às vezes na vontade de fazer a criança ganhar peso, não foi o caso da Júlia, né, da sua filha. Mas as crianças, elas tendem a recuperar esse peso. E, às vezes, até é oferecido pelos pais. Não, come mais um pouquinho, faz mais isso. E aí não é legal. Então, ligar esse alerta aí também. Eu vi você concordando. Na hora que a doutora falou, não, come mais um pouquinho, você é dessas? Eu fazia isso com ela. Não, come mais um pouquinho. Mas eu não quero, não. Falei, come mais um pouquinho, porque você via que ela precisava ganhar peso, né? Mas depois ela foi criando esse hábito, então ela comia sozinha, né? E tinha todo aquele ritual com a comida. Mas o interessante é que também nós não somos de dar coisas assim, doce, não sei o quê, não. Nossa alimentação também era regrada, e por isso que eu acho que eu fiquei tranquila, porque nós não dávamos doce, salada, alimentação balanceada, como nossa refeição também. Então, aí que a gente ficou mais tranquila, não tem nada de anormal, né? Mas quando foi no médico, a médica falou, toma cuidado, porque senão pode chegar à obesidade. Aí que eu me assustei. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Porque eu já não dou doce, já não dou coisas para ela, né? Criar esse hábito para engordar, né? Mas aí eu fui procurar ajuda profissional. Fui na nutricionista e ela me orientou. Foi coisa assim, coisa simples. O que, por exemplo? Ela repete refeições? De vez em quando ela repete. Ela, pois é. Então, é porque ela não está se saciando. Então, você tem que dar coisas para ela que sacia. Por exemplo, ela deu até a gente que não tem muita condição, a gente sempre dá biscoito de sal, né? Aí isso não sacia ela. Ela come ali, mas logo aquilo perde o nutriente e ela já está com fome de novo. Então... Aí você substituiu o biscoito pelo quê? Aí ela substitui o iogurte com... como é que fala? Um mix de cereais, essas coisas. Isso, cereais, né? Que ela falou que isso dá saciedade a ela. E eu fiz comecei a fazer esse hábito. Ela começou e a sua filha aceitou de boa? Aceitou. Aceitou de boa. Mas aí eu ia aos poucos, né? Eu não fui logo, você tem que comer tudo, você não pode fazer isso. Não, eu tive que ir aos poucos com ela e tudo brincando. Tanto que eu pegava uma mãozinha, cortava, jogava os cereais e ficava, e agora, aviãozinho, não sei o quê. Aí ela comia, mas se eu falasse, toma isso aqui, ela não ia querer. A mamãe tentando ser lúdica, né? Fazendo de tudo. Isso. E com você, Mayara, como é que você fez para reverter a situação aí da sua filha? Então, é totalmente diferente da dela. Em casa a gente sai muito, então a gente come fora, em casa também. E a Maria Júlia, ela tem necessidade de comida. Ela come bem, Roberta. Assim, as pessoas podem ficar até... Tem uma tia dela que fica admirada quando a gente sai para comer pizza. Ela é apaixonada por pizza.
Então, ela tem 6 anos, ela come 3 pedaços de pizza. E eu fui, assim, eu tento não ir para muito lugar que ela gosta. Então, assim, a gente combina em casa, a gente conversa, hoje não vamos lanchar, hoje a gente vai comer aqui em casa. E para dentro de casa mesmo, o refrigerante, por exemplo, se deixar, ela toma 1 litro de refrigerante. E o corpinho dela é magro hoje, né? E eu não compro. Então, assim, ou quando compramos, toma todo mundo junto ali e eu evito levar para dentro de casa. E também, sempre assim, a gente faz combinados em casa. Vamos sair hoje, já saímos essa semana, então vamos ficar uns dias sem ir. Você tem que experimentar isso aqui. Mas os filhos são muito o reflexo dos pais. Então, acho que ela é muito... eu até comentei, eu não como muita coisa... verdura, eu não sou muito fã, então acaba que ela também não come. Então a gente está trabalhando isso, eu estou trabalhando no psicológico, o meu esposo já come de tudo, então ele é muito parceiro ali, vocês têm que experimentar, né? Então ele conversa muito com a gente sobre isso. Vamos lá, doutora, existe mesmo isso? Se a mãe não come de tudo, na hora de fazer aquela mesa do final de semana ali em família, provavelmente as crianças também não vão aceitar a salada, a verdura. Isso foi perfeito aí. A colocação dela é o que a gente vê no dia a dia, né? E como na entrevista anterior, né, a psicóloga colocou muito bem, a gente precisa de exemplo. Então, o nosso grande problema hoje, não culpando o pai, tá? Sem culpas, porque, né, a gente acaba... passando muito essa culpa para o pai, para a mãe, e você acaba criando um certo terrorismo, né, na alimentação da criança. A mãe acaba obrigando a criança a querer comer certos tipos de coisa, e a alimentação tem que ser uma coisa lúdica, gostosa, prazerosa, e aí a gente tem que lidar com exemplos. Então, muito interessante isso que ela colocou. Eu não compro em casa. Se você comprar, você está estimulando a criança a ter aquele tipo de consumo. A criança ela tem que se sentir parte daquela alimentação. Então, ela quer comer o que você come. Se você só come macarrão, se você só come fast food, se você só compra comida embalada, a gente fala, né? A gente costuma dizer, vamos descascar mais e desembalar menos, né? A gente tem que, mesmo na nossa correria de mãe, né? Eu saio de casa de madrugada, volto de noite, mas a gente tem que tentar, dentro do possível, preparar a comida, ter um horário em que a gente possa mostrar a importância disso aí para eles. E a gente só consegue mostrar fazendo, porque senão eles não vão entender, né? Agora, um fator também muito importante que eu acredito que tenha contribuído para esse aumento aí dos casos de obesidade é o quê? Tela, né, doutora? Antigamente, eu lembro que a minha mãe tinha que gritar, Roberta, sobe, acabou, 10 horas da noite, chega de brincar por hoje. Hoje em dia, infelizmente, a gente não escuta um grito de criança na rua, no condomínio, na casa do vizinho, não tem mais isso. Então, a criança parou de brincar. Então, parou de queimar a caloria também, né? A gente precisa estimular como, doutora? Como, né? Mais uma vez o exemplo. Bom, em relação às telas, o que é preconizado são, no máximo, 2 horas de tela por dia. Então, assim, de preferência à noite, não. Porque à noite as crianças precisam desacelerar, elas precisam dormir, elas precisam chegar na hora de dormir com o cérebro mais descansado, né? E puxando o gancho do sono para falar do exercício, se a criança não dorme, e a criança, a média de sono teria que ser em torno de 9 a 12 horas, né? As crianças hoje dormem 6, 7 horas, né? Então é muito, muito pouco. Isso impacta também, doutora? Isso impacta na obesidade. Foi feito um estudo, vários estudos, né? Mas tem um super importante de Harvard mostrando que as crianças que dormiam menos, elas têm mais gordura visceral. Elas já têm gordura visceral, elas já começam a fazer uma síndrome metabólica. Teve um outro estudo interessante na Coreia, eles pegaram adolescentes, então eles faziam exames durante um certo tempo, os adolescentes super controlados, dormindo bem, e dosaram glicemia, viram pressão, e depois de um tempo eles colocaram uma luzinha, essas de ar-condicionado, de computador, deixaram uma luzinha mínima no quarto ligadas, e aí começaram a medir glicemia, pressão,
e eles já viram alteração dessas taxas só de colocar uma luzinha para atrapalhar o sono das crianças. Imagina essas crianças dormindo com o celular ligado, com o computador. Então, assim, realmente a qualidade de sono piora muito. E em relação à atividade física, é isso. Nossas crianças estão muito paradas, elas ficam muito em casa e o consenso, né, de atividade física mostra que elas tinham que fazer pelo menos 1 horinha, gente, é muito pouco, 1 hora de atividade. E atividade para criança é o quê? Pular, dançar, subir escada, descer, qualquer coisa, brincar, se divertir, né? Elas precisam se movimentar para ter saúde. E a criança ativa, ela vai ser provavelmente um adulto ativo. Mas para ela ser ativa, ela precisa de exemplo. Então não adianta nada a criança ficar lá, o pai no domingo ficar no controle da televisão, a mãe não levar para sair para um parquinho para brincar, não jogar, não brincar com eles numa piscina. Então, tem que ter interação, isso faz parte, né? Você falou da importância da gente não se sentir culpados, mas a gente precisa sentir a responsabilidade de estimular, né? Exatamente. De ter essa iniciativa de mudar. Exatamente. De proporcionar caminhos aí para que eles consigam reverter essa situação. Como é que funciona essa parte da brincadeira na sua casa, já que você percebeu se isso faz diferença? Faz muita diferença, porque minha filha, por exemplo, ela é muito ativa. Ela quer fazer tudo ao mesmo tempo. E para pegar essa energia dela, eu fiz igual a doutora falou, saía no parquinho, ficou 2 horas com ela no parquinho, eu botava vídeos para ela dançar, que ela ama dançar. Então, assim, fui estimulando essa parte dela se movimentar. Ela gosta muito. E isso melhorou pra caramba, assim, a questão do emagrecimento dela. E menos tela também, Sim, né? Ajuda. E outra coisa que eu achei interessante, que ela roía muitas unhas, né? Quando ela estava nessa fase aí. E depois disso, de estimular, de mudar a alimentação, ela parou. Parou de roer a unha. Isso que eu achei muito interessante, assim. Pelos programas anteriores que a gente já fez, tem a ver com a ansiedade, né? A gente vai aprendendo aqui no Fala Espírito Santo, tá vendo? Espero que você, na sua casa, também esteja absorvendo, né, o teor dessas informações. E a atividade física com a Maria Júlia? Tem, não tem? Tem essa brincadeira? Maria Júlia, ela é ligada no 220. Ela tem energia. Você pode sair com ela 6 horas da manhã. 11 horas da noite, ela vai estar ligada no 220. Então, assim, a gente desce para o quintal, porque o quintal é grande, né? Coloca ela para brincar, vou na rua, anda de patinete. Mas, Roberta, ela é ligadinha no 220. Então, assim, a gente tenta desacelerar um pouco. Teve um programa anterior que eu participei aqui, que foi a questão do celular. A gente diminuiu, né, o tempo dela no celular. Então, a gente tenta, assim, no pouco de tempo que a gente tem, estar com ela e botar ela para brincar. Agora, doutora, último minuto para a gente encerrar a entrevista. Tem até um comentário aqui da Thelma falando que a filha dela não come verdura. Aí os filhos, né, ou seja, os netos da Thelma também não comem. Para aqueles pais que já fizeram de tudo, qual é a próxima alternativa? Então, isso é muito comum, gente. A criança que não aceita de jeito nenhum, você faz de tudo, você tenta, não adianta forçar, né? Então, qual é a recomendação? Vamos criar um ambiente o mais prazeroso possível e ofereça. Ofereça sempre, ofereça. E evite fazer trocas não muito interessantes. Então, ela não come verdura, então pode comer esse macarrão, pode comer... Não. Ela vai ficar com fome, ela vai se alimentar e você vai estar sempre ofertando coisas saudáveis até o momento que ela vai aprender. Ela não vai passar fome. Isso você vai ficar tranquila, ela não vai passar fome. Mudar a forma do preparo pode ajudar, doutora? Pode mudar a forma do preparo. Às vezes não quer a cenoura ralada, mas aceita a cenoura cozida? Sim, você às vezes até preparar um molhinho com queijinho, né? Você faz, ela não gostou assada, você prepara e assim vai ser interessante para a criança. Tá certo, doutora. Ó, obrigada pela sua participação. Dá um beijo, então, na filhona, na Maria Júlia, tá bom? E dá um beijo também na Elisa, tá? Uma boa tarde, gente.